como é que tá o cronograma dos ETFs de cripto, que estava muito aquecida essa temática no começo do ano e o pessoal deu uma esmorecida agora? Uhum. O próximo que tem para sair, né, em tese é o Ether, que é um ativo não tão maduro quanto o Bitcoin, mas bem mais maduro do que o resto dos ativos. A agenda de regulação lá nos Estados Unidos hoje é democrata, então não é pró-cripto, né? Cripto dá essa avenida libertária, digamos assim, né? E não é tanto essa pegada do governo americano hoje em dia. E deu uma esmorecida realmente na tese do Ether, né? O caso base é de que não vai ser aprovado no dia 23 de maio, que é a data de corte, né? A última decisão da SEC, talvez venha depois, porque qual foi o processo de aprovação do ETF de Bitcoin, né? Foi um processo de 4 anos. Então, rolou processo judicial, a SEC foi forçada a aprovar, e isso ainda vai acontecer pro do Ether, né? Quando ela ou negar ou tentar postergar, vai tomar provavelmente um outro processo aí da Grayscale, vai provavelmente ser obrigada a cumprir com essa aprovação. Porque não faz sentido você ter um ETF de futuros, que a correlação é de 99% do tempo, né, com o preço, e você não tem um ETF à vista. Sim. Que não faz sentido isso, entende? Então, isso aí tem prejudicado um pouco a performance do Ether, que em relação ao Bitcoin tem depreciado. Então a gente tá sempre fazendo esses ratios, né? O quanto que... porque assim, você pensar em moeda, né? Câmbio, a gente faz essa análise parecida para cripto, né? O quanto que o Bitcoin está se valorizando em relação ao Ether ou vice-versa. Então, tem dado uma esmorecida em Ether, a gente tem aumentado a posição em Solana, que é um player competitivo da Ethereum, só que mais voltado para o varejo. Quem vai utilizar mais Ethereum, que é uma plataforma de contratos inteligentes, é grandes instituições, né? Então, por exemplo, BlackRock. BlackRock está utilizando agora Ethereum para tokenizar um fundo de treasuries de curto prazo para distribuir globalmente. Então, você tem uma avenida de distribuição muito mais global, muito mais em tempo real do que meios tradicionais, né? Utilizando tecnologia e infraestrutura centralizada. Então, tudo isso aí está criando hypes em certas narrativas. Cripto ainda tem muito esse quê de especulação, logicamente, mas a gente tenta se abster um pouco disso e olhar mais para o fundamento, olhar mais para questões macroeconômicas que ditam o que vai acontecer com o Bitcoin no longo prazo. Daqui para frente, você fica mais animado com o Bitcoin em si ou com outras criptos? Não precisa falar quais. Os dois. Eu acho que o Bitcoin é obrigatório, né? E esse negócio de reserva de valor é só olhar para o ouro, né? Como tem se comportado agora recentemente. Né? Então, águas estranhas, né? O próprio Howard Marks tem falado isso muito recentemente. Né? Estamos aqui em um sea change, né? Uma mudança de cenário que a gente nunca viu antes. E eu acho que vai ficar cada vez mais interessante o case do Bitcoin, né? Porque além de ser uma reserva de valor assim como o ouro, olhando para características, né? O entendimento do mercado aí já são outros 550. Ele, além de ter essa escassez, ele é desintermediado. Então, ninguém pode te confiscar, né? Lá em 1970, ou 1970, eu não me lembro exatamente o ano. Mas o Roosevelt, né, presidente lá dos Estados Unidos, estava confiscando ouro e, enfim, encerraram o padrão ouro, fizeram a moeda Fiat. Não, Nixon. Mas o confisco do ouro foi com o Roosevelt. Agora eu não me lembro exatamente a data. Mas por que eu tô falando isso? Porque o Bitcoin não tem como você fazer isso. Se você utiliza carteiras digitais. Então, o mercado tem ganhado interesse nessa questão e o institucional tem buscado explorar isso aí como uma nova avenida de receita.